Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Estou de volta, eu sou o Fábio, esse é mais um excepcional, fantástico, especial, tremendamente jóia episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Só um pouquinho de exagero, né? Lucas capítulo 11, a parte 2ª, episódio número 304 hoje, 4ª temporada. Estamos vendo Evangelho segundo São Lucas. Tudo bem com vocês? Que bom tê-los de volta. A gente está aqui juntinhos aprendendo da palavra de Deus, muitas lições preciosas para nós aplicarmos no nosso dia a dia. E que bom ter você aí conosco. Sua presença é muito agradável, traz bastante alegria para o nosso coração ter vocês aí. Bastante gente tem nos acompanhado de 13 países, 5 continentes. Nós temos, acredito que brasileiros, né? Espalhados aí pelo mundo, como o podcast é feito totalmente em língua portuguesa, né? Ou algum estudante de português, né? Porventura. Tem gente no Japão, na Bélgica, vários estados americanos, muita gente mesmo. Eu espero em breve poder compartilhar com vocês as mensagens que eles vão estar deixando aqui pra gente, tá bom? Então, vamos lá, sem perca de tempo, para não ficar muito longo o episódio. Vamos lá então. Hoje nós vamos falar bastante sobre oração, perseverando em oração, é o que diz esse capítulo 11, você pode ler, convidar mais gente para vir para cá, compartilhar conosco. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a paternidade humana, divina, vamos falar sobre essas inspirações aqui, como Jesus foi acusado de ser possuído pelo príncipe dos demônios, né? Essa historinha mal contada desses hipócritas. E é isso, vamos lá então. Comecinho aqui. As palavras do nosso Senhor, leia do versículo 5 ao 10 do capítulo 11, tá bom? Então as palavras do nosso Senhor, elas não pretendem apresentar Deus a nós como alguém que reluta, não, em responder a nossa oração. E que, consequentemente, deve ser rogado, suplicado, com crescente energia e ardor, como os profetas de Baal imaginaram ser o caso da divindade que eles adoravam. Lembra lá em 1 Reis, capítulo 18? Então, o fato de algumas orações não ser respondidas pode ser atestado pela experiência comum, se não até universal, de todos aqueles que creem em Deus. A oração é muitas vezes apresentada a Deus sem que nenhuma resposta seja recebida presente conscientemente. Isso é experimentado pelos que se dedicam à oração. Muitas vezes a doença não é removida, às vezes a vida não é poupada, o filho não é recuperado, o amigo não é reconciliado, a causa não é abençoada, o erro não é consertado, o fiel não é libertado e os corações do povo de Deus estão muitas vezes cheios de tristeza e consternação. E a pergunta que surge é a mesma do salmista: até quando, Senhor, tu ficarás em silêncio? Qual que é o significado, meus queridos, do silêncio de Deus? Tanto você pede, ora, insiste e Deus não responde. Pode significar que nós pedimos a coisa errada, por aquilo que achamos que nos ajudará, mas que Deus sabe que nos prejudicará, que Ele sabe nos causará muito mais dano espiritual duradouro do que nos proporcionará alívio corporal ou temporal presente, como pensamos. O silêncio dele pode significar que nós estamos esperando a resposta de forma errada. Lembra de Naamã? Como Naamã, nós podemos ter estabelecido no nosso próprio pensamento a maneira pelo qual Deus deve nos ajudar ou nos curar e da forma que Ele tem que se portar conosco. Como foi com ele, que Deus se propõe a responder de outra maneira completamente diferente daquela que nós imaginamos.
talvez por alguns meios simples, como no caso dele, que estamos dispostos a considerar-nos indignos da ocasião, talvez de alguma forma que nos ensine uma lição de humildade ou de alguma outra graça. Pode significar que estamos esperando a resposta no tempo, na hora errada, muito mais cedo do que seria para sábio Deus nos dar, ou bem para nós recebê-la. Descobrimos como o nosso Senhor nos ensina na parábola, que embora nosso amigo nem sempre nos dê o nosso pedido de uma vez, ele o concederá se o fizermos, mas perseverarmos. E é assim com o nosso divino amigo. Ele pode não responder a nossa oração imediatamente. Ele pode demorar muito aos nossos olhos para responder. Ele pode saber que se recebermos imediatamente tudo o que desejamos dele, nós vamos ficar indevidamente autoconfiantes ou ser afetados de uma outra forma prejudicial. Ele pode saber e pode desejar que aprendamos por experiência que sua ajuda é sempre certa e os seus métodos não podem ser adivinhados. O atraso tornará nosso prazer puro e a surpresa dará mais sabor. Atrasa os nossos olhos, porque ele chega na hora certa, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, no seu próprio tempo. Deus recompensará a nossa oração perseverante com a sua bênção eficaz. Devemos pedir e continuar pedindo, e certamente receberemos. Devemos bater e continuar batendo a porta da sua misericórdia, o seu poder, e ela certamente se abrirá para nós. Versículo 11 ao 13, nós vemos o argumento da paternidade humana para a divina, né? Essa diferença aí. Jesus Cristo revela o Pai aos homens e o revelou como Pai dos homens. Ele nos ensinou a tratá-lo como tal e a sentir em relação a ele. E a conclusão particular que o nosso Senhor tira é que nenhum pai humano daria uma pedra a seu filho quando ele pede pão. E tal pessoa não seria apenas uma exceção à sua espécie, mas seria culpada de um ato simplesmente monstruoso em termos gerais. Se então nós, sendo maus, não podemos negar bons presentes aos nossos filhos, muito menos o Pai Celestial negará suas bênçãos a nós, seus filhos e suas filhas. O que nós, com nosso amor finito e limitado, não poderíamos recusar atender. É certo que Ele, em sua infinita bondade e piedade sem limites, prontamente concederá. Acredite nisso e pare de murmurar. O pão que devemos ter e tudo que o pão representa para que possamos viver felizes e prestativos, como aqueles que trilham o caminho da vida mortal. Mas o homem não pode viver só de pão, ele precisa daqueles dons mais elevados e sagrados que nutrem a alma, que alimentam a chama da piedade e do zelo, que o fortalecem para o conflito espiritual e lhe dão a vitória sobre os seus piores inimigos. Meus queridos ouvintes, a menos que percebamos o tratamento artístico desse autor do terceiro evangelho de Lucas, nós perderemos muito do seu significado. A circunstância que levou à questão daquela inspiração infernal ali que eles acusaram Jesus de possuir o príncipe, de estar agindo em favor do príncipe dos demônios, foi a cura de um homem que estava possuído por um demônio mudo. E aqui estava um caso, então, onde um demônio entrando e possuindo um ser humano, ele selou seus lábios para que ele não pudesse falar. E o nosso Salvador, ele expulsou o demônio, se acredite ou não. E o homem imediatamente recuperou o poder da fala. A teoria de que Jesus foi possuído por Beelzebu, havia algo plausível nisso, assumindo que os demônios estão sujeitos aos seus superiores. Os espíritos hostis insinuaram que Jesus tinha o chefe dos demônios nele. E assim, ele foi capaz de ordenar os demônios inferiores.
Na teoria, havia admissão de que o diabo, que havia feito mudo, pobre, possuído, ele obedeceu ao mandamento de Cristo e deixou sua vítima. Mas longe de demonstrar a bondade de Cristo para suas almas desconfiadas, apenas demonstrou sua aliança com o chefe dos demônios. Mas veja como nosso Senhor atende e responde essa insinuação de seus inimigos. Cristo ele mostra que ao expulsar o diabo mudo, ele estava até agora destruindo o reino de Satanás. Embora, portanto, deva ser reconhecido que Satanás e seus emissários muitas vezes tomam rumos suicidas e por sabedoria fantasiosa realmente minam seu reino, ainda assim não se poderia supor que o chefe dos demônios deliberadamente restaurasse um homem à sanidade. Esse seria um curso muito insano para aquele arquidemônio tomar, né? Quando as almas elas se tornam sãs e sociais, nós podemos concluir imediatamente que isso não é obra do mal. Nós, portanto, nós podemos aprender no fato de que o reino de Satanás estava sendo rompido pela política filantrópica de Jesus. Havia prova positiva de que a teoria deles era falsa. E Jesus insiste no caráter vitorioso da inspiração espiritual, da qual ele foi ao mesmo tempo personificação e fonte. Foi pelo dedo de Deus que ele expulsou os demônios. Jesus mostra os perigos de uma alma vazia, referindo-se possivelmente aos exorcismos judaicos, em que os demônios foram expulsos, mas nenhum ocupante mais forte foi introduzido na alma. E o nosso Senhor mostra como a alma vaga torna-se presa dos demônios mais uma vez. E o resultado da reocupação é geralmente pior do que a primeira ocupação. Quantas vezes se vê que a reforma superficial é seguida por uma apostasia pior do que qualquer pecado anterior? O último estado do homem é pior que o primeiro. É essencial, portanto, que quando uma alma é libertada de um espírito, seja ocupada por um outro melhor, o Espírito de Deus. Somente a mudança radical que a habitação do Espírito Divino assegura pode tornar a alma segura em meio às tentações do inimigo de nossa alma e todas as suas hostes. Versículo 27 e 28 nos mostra que enquanto Jesus falava essas sábias palavras sobre inspiração, uma mulher na multidão, tocada por sua beleza e fidelidade, exclamou: bem-aventurado o ventre que te deu à luz e os seios que te amamentou. A ideia dela era que deve ter sido um grande privilégio estar relacionada com tal pessoa, principalmente por ter sido sua mãe. E a relação de sangue, é claro, não poderia ter um raio amplo, apenas alguns seletos poderiam ficar ao seu redor em um relacionamento real. Mas Jesus intervém imediatamente para mostrar que há uma bem-aventurança que todos podem participar. Uma bem-aventurança que sua irmã e os seus irmãos não podem monopolizar. E esta é a bem-aventurança da obediência à palavra de Deus. A maternidade envolveu muitas provações no caso de Maria, assim como muitos privilégios, mas a obediência é uma porta aberta pela qual todos podem entrar, meus queridos. Na guarda dos mandamentos de Deus há uma grande recompensa. Nós vivemos por princípios, nós precisamos aprender isso. E assim ele proibiu todo o descontentamento e toda inveja e colocou a mulher e o público em geral no caminho certo para realizar e desfrutar da bem-aventurança. Receber a palavra de Deus com fé humilde, tentando mantê-la na dependência da graça de Deus. Este é o segredo da verdadeira bem-aventurança. Os milagres de cura, ao que parece, foram insuficientes para convencer aqueles inimigos de Cristo de que ele era de Deus. Eles exigiam mais um sinal do céu, algo, isto é, que o conectaria com o mundo celestial.
Seus milagres eram de tal caráter, eram tão numerosos, tão instrutivos, que nada além de uma cegueira deliberada poderia impedir que a demonstração fosse final e conclusiva. Jesus declara, nos versículos 29, 30 e 32, que na história de Jonas eles teriam um sinal. Agora, em que sentido Jonas foi um sinal para os ninivitas? Aceitando como histórico a narrativa de sua fuga, seu aprisionamento no peixe, sua libertação do peixe, sua subsequente pregação aos ninivitas, nós vemos um notável paralelo entre essa história de Jonas e a história de Cristo. Assim como Jonas foi enterrado no peixe, assim os marinheiros em perigo foram salvos, assim Jesus foi enterrado na tumba e por meio de sua morte ele salvou os pecadores em perigo. Novamente, assim como Jonas foi expulso de seu aprisionamento da tumba para a novidade da vida imortal. Novamente, assim como Jonas foi expulso de seu aprisionamento no peixe para a terra e a vida novamente, Jesus, pela ressurreição, passou do aprisionamento da tumba para uma novidade de vida imortal. E como Jonas se tornou uma testemunha para os ninivitas da verdade, das ameaças, da punição, da misericórdia de Deus, assim Jesus, na pessoa dos seus apóstolos, tornou-se uma testemunha para a sua geração. Perceba que, além disso, os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas e, ao fazê-lo, seria uma repreensão e condenação permanente aos contemporâneos de Cristo, que resistiram à sua pregação e não se arrependeram de seus pecados. E à luz, meus queridos, desse destino subsequente de Cristo, o sinal do profeta Jonas deve ter sido impressionante ao extremo. Jesus também declara que a rainha de Sabá condenaria os seus conterrâneos, pois ela foi atraída pela sabedoria de Salomão, enquanto um maior que Salomão estava aqui. Versículo 31. A sabedoria de Salomão não estava associada a nenhum milagre. Tornou-se impressionante por uma glória mundana, mas isso era tudo. No entanto, comandava a rainha do sul, que veio de sua terra distante, aprendeu sabedoria aos pés de Salomão, e o valor da sabedoria é a lição de sua longa jornada. Mas os contemporâneos de Cristo, que têm muito mais sabedoria em seus discursos e que têm os milagres apoiando todo, estão recusando o testemunho incomparável. A sua condenação será ainda maior, considerando a nobre conduta da rainha. Quão propensos nós somos, né, meus queridos, a desprezar a oportunidade presente e imaginar que os dias anteriores foram melhores do que estes, quando a verdade pode ser que agora a oportunidade mais magnífica de todas as eras está em nossas mãos, no tempo presente. Não importa o passado nem o futuro, o que importa é o hoje. Então desfrute da sua oportunidade de estar na presença de Deus, tá bom? Já ficou grande demais esse podcast, esse episódio. A gente volta no próximo, onde nós vamos continuar ainda no capítulo 11. Tem muita coisa legal nos episódios anteriores, nos episódios que virão, para a gente aprender junto da palavra de Deus. Te encontro lá. Um abraço, até breve. Deus abençoe.